para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa segunda aula de Geografia do sexto ano. O nosso tema de hoje é orientação e localização no espaço geográfico. Sejam bem-vindos. Pessoal, para esta aula eu trouxe um convidado especial. Quem é ele? O nosso livro didático do sexto ano. O livro didático é o nosso companheiro, ele não é meu, ele não é seu, ele é patrimônio da educação pública do município. Este ano ele está com você. Ano que vem você terá que entregá-lo para outro aluno, um colega, um amigo, um primo, um colega de bairro. Então cuide bem do livro didático. Este aqui é o nosso livro do sexto ano. Olha a capa dele aí. Vamos ver a capa? Qual é o tema do livro? Geografia, Espaço e Interação, do sexto ano. Aqui nós temos os autores do livro, o Marcelo Paula, a Ângela Rama, a Denise Pinesso. E a capa do livro, ela diz alguma coisa sobre o conteúdo do livro didático? Ou será que o autor achou essa imagem bonita e colocou aí na capa? O que você acha? Bem, pessoal, a capa tem tudo a ver com o conteúdo. Olhem essa imagem. O que essa imagem retrata? Essa é uma torre humana. O que é uma torre humana? É uma brincadeira, uma manifestação cultural de um território da Espanha. Lá eles têm uma atividade, essa atividade cultural todo ano se reúnem equipes e cada equipe compete para ver quem faz a maior torre humana, quem faz mais alto. E o que precisa para fazer essa torre humana? Principalmente precisa base. Olha a base lá, a quantidade de pessoas lá na base dessa torre humana. E ela é construída como? Com muito esforço, com muito sacrifício. Todo mundo tem que ter consciência de suas obrigações, cumprir com suas tarefas. Isso tem tudo a ver com o sexto ano. O sexto ano é a base de nossos estudos. No sexto ano nós estudamos os conceitos, as ideias básicas da geografia que vão fundamentar o sétimo, o oitavo e o nono. Inclusive eu sugiro que os alunos do sétimo, do oitavo e do nono assistam todas as aulas do sexto ano, porque elas vão contribuir bastante com a sua formação e com a revisão dos conteúdos. Certo, pessoal? Então vamos para a nossa aula de hoje. Cuide bem do seu livro. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula, como eu disse, é sobre orientação e localização no espaço geográfico. São duas temáticas diferentes. Primeiro nós vamos começar a trabalhar com orientação no espaço geográfico, os pontos cardeais. Nessa parte eu vou retomar o final da aula anterior do sexto ano e vou dar continuidade ao conteúdo, ok? Bem, para isso eu trouxe alguns questionamentos. Primeiro, olha os questionamentos. Você já se perdeu em algum lugar? Que lugar foi esse? Quem nunca se perdeu? A gente pode se perder. Eu já me perdi. Quais maneiras você pode utilizar para se orientar no espaço geográfico? Como que você se orienta no espaço quando sai da sua casa para a casa de um amigo, para a casa dos avós, para a escola? Será que essas formas que você se orienta no espaço, elas serviriam para você se orientar em alto mar? Ou num deserto? Para refletir sobre essas questões, eu trouxe essa imagem da aula anterior. A imagem que está à sua esquerda, à esquerda de você que está aí, caro telespectador assistindo a nossa aula, a imagem que está à sua esquerda é a imagem do deserto do Saara, o maior deserto do planeta Terra. A imagem que está à sua direita é a imagem da Antártida. Eu posso dizer que é um deserto de gelo. E aí, se você estivesse perdido no meio de um desses dois desertos, como você poderia se orientar de forma segura no espaço geográfico? Ah, alguém deve ter dito aí, eu ouvi. É o que os alunos geralmente dizem. Ah, eu usaria um GPS. Mas você não tem GPS. Você não levou GPS. Ah, eu usaria uma bússola. Você esqueceu a bússola no bolso do short em casa. Ah, professor, tá difícil. Tá difícil, mas não é impossível. O homem já veio pensando sobre isso há milhares de anos. E como ele solucionou o problema? Com a criação dos pontos cardeais. Então, o homem, há milhares de anos, ele vem se refletindo sobre como ele pode se deslocar no espaço geográfico,
como ele pode se orientar no espaço geográfico para ele fazer longas viagens e não correr o risco de se perder. E aí, observando a natureza, o ser humano chegou à conclusão de que ele poderia se orientar pelos astros. Astro? O que é astro, professor? O astro, por exemplo, o Sol é um astro. As estrelas são astros, são corpos celestes. Tem um corpo, né, uma estrutura, e celeste do céu. Então, ele percebeu que o Sol tem um movimento aparente. O Sol nasce, geralmente, o Sol nasce no mesmo lugar ao amanhecer, aproximadamente. Todo dia o Sol nasce aproximadamente no mesmo lugar. E ele se põe aproximadamente no mesmo lugar. Isso deu o nome, o homem deu o nome de movimento aparente do Sol. E aí ele percebeu que ele poderia se orientar pelo Sol, porque o Sol é uma forma segura de se orientar em qualquer lugar do planeta Terra. Ele nasce numa mesma direção e se põe geralmente na mesma direção. E a partir do Sol, e utilizando o Sol como referência, o homem criou as direções cardeais. Vamos aqui para o slide? Olha lá o slide. Eu trouxe o exemplo da menina. Olha a menina lá. Ela usa o corpo dela para se orientar no espaço a partir do Sol. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso. Você pode fazer esse exercício. Procure sempre o mesmo lugar todo dia, para você saber exatamente onde nasce o Sol e onde se põe o Sol. Você procura o mesmo lugar, se for na frente da casa, é na frente da casa, se for no fundo da casa, é no fundo da casa. E você sempre aponta para o Sol nascente com o braço direito. O Sol nascente vai de 10 para as 6 da manhã até o meio-dia. A partir de meio-dia, já é meio-dia em 1, já é Sol poente, não é verdade? Então você sempre aponta para o Sol nascente com o braço direito. Qual é o seu braço direito? Olha aqui meu braço direito. A imagem na televisão está do seu lado direito ou esquerdo? A imagem da menina está do seu lado direito. Qual é o seu braço esquerdo? É o oposto do direito. Então você aponta sempre o Sol nascente no mesmo lugar com o braço direito e o Sol poente com o braço esquerdo. O Sol nascente representado pelo braço direito recebe o nome de direção cardial leste, que também tem o nome de oriente, que quer dizer Sol nascente. O Sol poente a gente aponta sempre com o braço esquerdo, que é chamado de ponto cardeal oeste, ocidente ou poente. E se nós estamos de manhã, a gente aponta com o braço direito. Se está à tarde, a gente procura o Sol com o braço esquerdo. Então essas são as direções cardeais originais, o leste e o oeste. E aí olhem na gravura. O que está para frente da menina é o norte. O que está às costas dela é o sul. Uma observação. Quando você for fazer esse exercício, nunca olhe diretamente para o Sol. Nunca olhe diretamente para o Sol. Porque você vai ter graves problemas de vista. Nem de óculos escuros. Óculos escuros não é lente para se olhar para o Sol. Quando eu procuro o Sol de canto de olho. Faz de conta que a câmera é o Sol. Então eu vou fazer o exercício da menina. Eu vou procurar o Sol com o canto de olho. Ó, vou virar, procurei a câmera com canto de olho. Ó, eu estou olhando para a câmera de canto de olho. Eu aponto, se é de manhã é o Sol nascente. O oposto é o Sol poente. Então eu procuro o Sol com canto de olho. Senão você vai desenvolver graves problemas de vista. A partir dos pontos cardeais, o homem pôde se orientar no planeta Terra de forma segura e fazer grandes viagens sem correr o risco de se perder. Vamos exemplificar melhor isso. Olha, e aqui eu trouxe para vocês os pontos cardeais. Então as direções cardeais. A leste é o Sol nascente, quer dizer nascente ou oriente. O oeste é o oposto do leste, certo? É o Sol poente, pode ser visto no final da tarde, também chamado de ocidente. As outras orientações, o norte e o sul. Olhem para essa rosa dos ventos. Essa aqui, essa imagem, é a famosa rosa dos ventos ou a orientação nos mapas. E aí tem os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais originais, o norte, sul e o leste e oeste, nós podemos encontrar infinitos pontos colaterais e subcolaterais. Quais são os pontos colaterais? Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Esses são os principais pontos. Os cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste.
Entre esses pontos cardeais e colaterais existem os subcolaterais. Por exemplo, entre o norte e o nordeste existe o ponto subcolateral norte e nordeste. Podem continuar o exercício no livro didático, aprofundar esse conteúdo. Vamos exemplificar isso agora aqui em outra imagem. Olha essa imagem no globo terrestre. A imagem que está à sua esquerda, que você que está sentado aí à sua esquerda, ela faz referência às posições da menina. É como se fosse você em pé aí, em cima do continente da América Latina. Imagina você lá em pé. O que você apontou com o braço direito é o sol nascente, é a direção de onde o sol sempre nasce. O que você apontou com o braço esquerdo é o sol poente, onde o sol se põe. O que está à sua frente é o polo norte do planeta. O que está às suas costas é o polo sul. Só que a geografia tem nomes especiais para identificar que são os pontos cardeais. E quais são os pontos cardeais? Olha agora o globo terrestre que está à sua direita. É o norte, o sul, o leste e o oeste. E a gente tem que memorizar essas orientações. Em todo o mapa vai aparecer a Rosa dos Ventos, mas a gente tem que memorizar essas orientações. Porque na aula de geografia, quando a gente estiver lendo e interpretando mapas, eu não vou dizer, olha para cima do mapa, olha para baixo do mapa, olha para a direita do mapa. Não. Eu vou dizer, olhe para a direção leste do mapa. Qual é o norte do mapa, o sul do mapa e o oeste do mapa. Então a gente tem que estudar essas direções cardeais, se apropriar desse conhecimento a partir do estudo e do exercício. Ok? E aí, pessoal, nós chegamos aqui à ideia que dá base aos sistemas de orientação. Os pontos cardeais eles servem para a gente se orientar no espaço geográfico. Então vamos aqui para esse slide aqui, olha aqui. Essa aqui é a ideia dos sistemas de orientação. Nos sistemas de orientação, nós temos um ponto de saída e um ponto de chegada. Por exemplo, quando você sai da sua casa para a escola, você tem um ponto de saída. Qual é a sua casa? Qual é o ponto de chegada? A escola. Então, os pontos cardeais, se orientando pelo Sol, nós podemos assumir uma direção para chegar a um determinado lugar. Na imagem, por exemplo, para chegar ao ponto B, partindo do ponto A, devemos seguir a direção leste. Olha lá que o caminhante está seguindo do ponto A para o B na direção leste. Então, isso são os sistemas de orientação no espaço geográfico. Eles fornecem uma orientação, os pontos cardeais, ok? E além disso, nós temos instrumentos de orientação no espaço geográfico. E eu trouxe aqui para vocês a imagem de um instrumento de orientação que é um velho conhecido, que é a bússola. A bússola ela foi inventada há centenas de anos atrás pelos chineses. E ela funciona com base em uma agulha imantada, magnetizada. Uma agulha, um imã, né? Então aquela agulha que está ali no meio da bússola é um imã. Imã, pessoal, é aquele que a gente cola na geladeira. Lembra o pessoal que vende gás? Eles não dão aquelas cartelinhas que a gente gruda na geladeira? Então aquilo ali, aquela gruda, porque devido a uma força chamada de magnetismo. A gente estuda em ciências. Então o imã ele gruda nas superfícies metálicas. Então a bússola ela funciona com uma agulha imantada, magnetizada, e ela aponta sempre para o norte magnético do planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra, devido à sua estrutura interna, que nós vamos estudar posteriormente, é como se fosse um grande imã. E a bússola identifica o norte a partir, né, dessa posição do magnetismo que ela funciona. Agora a bússola tem alguns contras, né? No uso da bússola, por exemplo, como ela funciona com base no magnetismo, se você estiver próximo de uma grande superfície metálica de 17 metros, por exemplo, 10 a 17 metros, de um portão de alumínio, de um carro ou de uma chapa de aço muito grande, ela não vai marcar corretamente a direção, porque ela sofre a influência, ela fica desorientada perto de grandes superfícies metálicas. Ok, pessoal? Então, pessoal, esses são os instrumentos, esse é um instrumento de orientação e essa é a ideia de orientação no espaço geográfico. Agora nós vamos estudar como nós podemos nos localizar no espaço geográfico. A ideia de localização tem a ver com sistemas de localização. E o principal sistema de localização, ele funciona com base nas coordenadas geográficas. Para entender sobre coordenadas geográficas, eu queria perguntar para vocês. O que você já estudou sobre paralelos e meridianos? Já ouviu falar desse negócio? Latitude e longitude. Que é isso? Alguém deve ter dito, que é isso, professor? Coordenadas geográficas. Faltou o A. Ficou com dúvida?
Está com a cabeça cheia de perguntas? Então estamos no caminho certo. Vamos responder essas perguntas. Vamos lá. Pessoal, agora nós não estamos mais falando de sistemas de orientação. Nós estamos falando de sistemas de localização. Ou seja, os sistemas de localização, eles têm como objetivo garantir uma precisão na localização, no onde. A grande pergunta deles é: onde se encontra determinado objeto no espaço geográfico do planeta Terra? É isso que os sistemas de localização procuram, com precisão. Como funciona o sistema de localização? No sistema de localização, vamos para a imagem aqui. Cada ponto é localizado pelo cruzamento de uma linha horizontal com uma linha vertical. Olha lá a imagem, localização, a linha horizontal, a linha vertical. A gente tem que entender, no sexto ano você tem que saber essa direção. Quando eu falar em vertical, eu estou falando de quê? Em horizontal, eu estou falando de quê? E aí, para isso, eu tenho uma charada para vocês assim, para a gente fixar esse negócio. Pessoal, o que é que cai na vertical e corre na horizontal? Alguém acertou a charada? O que é que cai na vertical e corre na horizontal? É a chuva, pessoal. Uma charada para a gente brincar. Então a chuva cai mais ou menos na vertical e ela corre na horizontal. Mais ou menos, depende da superfície, da intensidade da chuva e do que produziu a chuva. Mas a ideia é para a gente fixar esse conteúdo das linhas horizontais e verticais. Por exemplo, nesse sistema de localização, olha aí o gráfico aí, né, do sistema de localização, as linhas. O ponto A está localizado no cruzamento entre a linha vertical 2 e a linha horizontal 4. Então, o ponto A ele tem uma localização precisa. O ponto B está no cruzamento da linha vertical 5 com a linha horizontal 4. Então, não é uma questão de orientação, é uma questão de localização, de precisão. E aí, a partir dessa ideia, o homem criou o sistema de coordenadas geográficas para se localizar no espaço terrestre, que é o que dá fundamento para os sistemas de posicionamento global, como o GPS e outros sistemas, porque o GPS não é o único. Vamos lá? Entender melhor isso? Vamos lá. Então, pessoal, o homem pegou algumas ideias emprestadas da matemática, geografia, pegou algumas ideias, né, emprestadas da matemática, a matemática aplicada à geografia. E aí o homem percebeu, olha, o planeta Terra tem uma superfície mais ou menos esférica. Pessoal, o planeta Terra não é esférico com a precisão, a ideia da matemática. Nós vamos estudar mais adiante as formas do planeta Terra. Mas essa ideia da matemática emprestada para a geografia é fundamental para os sistemas de localização. Então faz de conta que o planeta Terra é uma esfera. Vamos dividir essa esfera em partes. Vamos lá? Beleza. Quando a gente divide uma esfera em duas partes, cada parte recebe o nome de hemisfério. Hemi quer dizer metade, esfério de esfera, metade da esfera. Então eu posso dividir o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Olha a imagem aí. Pessoal, essa imagem da divisão do planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul é uma divisão matemática. Você pega a esfera e você calcula exatamente a metade da esfera. E a linha, também chamada de paralelo, que divide o planeta Terra ao meio, é chamada de linha do Equador. E ela tem 0 graus. Linha do Equador. É o paralelo que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa é uma linha imaginária, ela não existe, a gente não pega nela, a gente não pisa nela. É uma ideia imaginária, uma linha imaginária que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E a partir dessas linhas imaginárias, essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos. Paralelos. Vamos para outra imagem aqui para entender melhor isso? Olha essa imagem. Então essas são as linhas imaginárias, os paralelos, que dividem o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Qual é a principal linha imaginária? É a linha do Equador, 0 graus. Então, a partir da divisão em hemisférios, da criação dos paralelos, nós podemos trabalhar com a ideia de latitude. O que é latitude? Latitude é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Olha a imagem aí, vamos olhar a imagem, olha a ideia de latitude. Essas linhas paralelas
né, são chamadas de paralelos, uma paralela ao outro, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Da linha do Equador ao Polo Norte, nós temos de 0 a 90 graus, ou seja, nós temos 90 linhas, cada um paralelo. Da linha do Equador ao Polo Sul, nós temos de 0 a 90 graus, ou seja, nós temos 90 paralelos. Então, isso que é a ideia de latitude. Então, um ponto qualquer na superfície do planeta Terra pode estar de 0 a 90 graus de latitude norte ou de 0 a 90 graus de latitude sul. Ok? Desdobrando essa ideia, nós também podemos dividir o planeta Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Também. Só que essa linha não se chama mais de paralelo. Agora ela se chama de meridiano. Meridiano é uma linha, né, de 180 graus que compreende pelo menos dois hemisférios, hemisfério norte e sul. Olha, o paralelo é uma linha horizontal, leste-oeste. O meridiano é uma linha vertical, norte e sul. Qual é o meridiano principal, o meridiano de origem, o meridiano 0 grau? É o meridiano de Greenwich ou meridiano principal. E por que ele tem esse nome de meridiano de Greenwich, professor? Porque o acordo internacional que firmou esse sistema de coordenadas foi feito numa cidade chamada de Greenwich, que é na Inglaterra. Então deram o nome da cidade, o meridiano original, tiraram como meridiano original o meridiano de Greenwich, que passa na cidade de Greenwich, onde foi assinado o acordo. Porque imaginem, se cada país do mundo criasse o seu próprio sistema de localização, ia ser um grande problema para você navegar do Brasil para a Ásia, ou da Ásia para os Estados Unidos. Cada país, uma maneira diferente de se orientar, de se localizar no espaço, ia ser um trabalho muito grande. Então, criaram um sistema de coordenadas geográficas para poder padronizar uma maneira só de se localizar no espaço terrestre. E essa aqui é a ideia de meridianos. O meridiano, ele pode ser... Vamos para a próxima imagem aqui. O meridiano, ele a partir da ideia de meridiano, nós deduzimos a ideia de longitude. A longitude, ela pode ser leste ou oeste. Só que quando a gente fala de longitude, a gente não diz assim, um ponto está de 0 a 180 graus a oeste, de 0 a 180 graus a leste. Não, a gente diz assim, o meridiano está no ocidente ou no oriente. Então a longitude é a distância entre um ponto qualquer na superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Ela pode ser de 0 a 180 graus leste, de 0 a 180 graus a oeste. E aqui nessa imagem ela frisa muito bem os meridianos. Qual é o meridiano principal? É o meridiano de Greenwich, que está aqui na imagem de 0 a 180 graus. Correspondente ao meridiano de Greenwich, nós temos o antimeridiano, que é a linha internacional da data, que também tem de 0 a 180 graus. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia que dá base aos sistemas de localização chamado de coordenadas geográficas. Aí nós chegamos à ideia das coordenadas geográficas, que é que dão base para os sistemas de localização, inclusive o GPS, o GLONASS, Beidou e outros tantos sistemas que estão sendo produzidos no planeta Terra. E que nós vamos falar mais adiante sobre o GPS. Pessoal, olhem para essa imagem. O que é a coordenada geográfica? A coordenada geográfica, ela surge do cruzamento entre um paralelo e um meridiano. E esse cruzamento ele recebe uma espécie de endereço chamado de coordenada geográfica. Olhem a imagem, vamos aí para o mapa. Olhem nessa imagem aqui do mapa, por exemplo, o ponto mais ao norte. O ponto vermelho mais ao norte é a cidade de Moscou. A cidade de Moscou, pessoal, a latitude da cidade de Moscou, portanto, o paralelo a Moscou está a 55 graus ao norte. 55 graus ao norte. 55 graus ao norte de latitude. E a longitude de Moscou? A longitude de Moscou é leste ou é oeste? É leste. Moscou está a 37 graus leste em relação ao meridiano de Greenwich. Então, Moscou tem uma coordenada geográfica específica. Um ponto definido por sua latitude e longitude
que garante uma precisão na localização da cidade de Moscou, permite o deslocamento de aviões, de navios, de carros de forma precisa e segura. Vamos para o outro exemplo, a cidade de Brasília, no Brasil. Olha lá Brasília, aqui no Brasil. Procura Brasília, é o outro ponto vermelho no hemisfério sul. No hemisfério sul, portanto, a latitude é sul, e no hemisfério ocidental, portanto, a longitude é oeste. Brasília está a 15 graus de latitude sul e a 47 graus de longitude oeste. Então, Brasília está a 15 graus em relação à linha do Equador e está a 47 graus em relação ao meridiano de Greenwich. E ela tem uma coordenada geográfica definida pela sua latitude e sua longitude. Vamos aqui? Então, pessoal, essa é a ideia básica dos sistemas de coordenadas geográficas que eu tentei apresentar aqui para vocês de forma sintética e objetiva. Para entender melhor, leia o livro, estude o livro, faça os exercícios. Dessa ideia dos sistemas de localização com base nas coordenadas geográficas é que surgiram o GPS. E aí eu trouxe para vocês aqui nessa imagem vários exemplos de GPS. O GPS que está aí à sua frente na tela, acima, ao norte, à sua esquerda, é o GPS que você utiliza no automóvel. Já vem de fábrica em muitos carros. Muito útil e importante. À sua direita, acima, tem um exemplo de um GPS de mão. É um aparelhozinho, um GPS de mão. Na imagem abaixo do GPS de mão, nós temos um GPS topográfico, usado na construção civil, na engenharia. E na imagem abaixo, à sua esquerda, eu tenho outro tipo de GPS, que é o GPS geodésico. Qual é a diferença? O GPS geodésico ele é utilizado para medições do planeta Terra. Qual é a diferença entre esses GPS? O grau de precisão. A diferença entre eles é que uns têm uma precisão maior na localização e outros nem tanto. Por exemplo, o topográfico ele precisa de uma precisão maior, porque como é que você vai fazer uma ponte, uma grande obra de infraestrutura, sem ter precisão no trabalho? Então, o que é o GPS? GPS. G de global, P de position, S de system. Global Position System. Global de globo, position de posição, system de sistema. Traduzido pelo português, eu quero todo mundo falando português porque é a nossa língua. Sistema de posicionamento global. Isso é o GPS. Sistema de posicionamento global. Como que o GPS funciona? O GPS, pessoal, vamos aqui para a próxima imagem. Olha lá. Então, na imagem à esquerda, nós temos uma imagem de um satélite artificial, ao contrário de um satélite natural, que é a Lua. O que é um satélite? É todo corpo que orbita outro corpo. A Lua orbita, gira em torno da Terra, então ele é um satélite da Terra. O satélite artificial, ele orbita, ele gira em torno do planeta Terra, então ele é um satélite feito pelo ser humano, por isso artificial. Temos exemplo de um satélite artificial, a imagem, e à sua direita nós temos um exemplo de como funciona o GPS. Então o que é o GPS? O GPS é uma constelação de 24 satélites em órbita. O que é orbitar? É girar em torno de. Vai lá no dicionário. Orbitar. Girar em torno de. O satélite orbita o planeta Terra. Ele gira em torno do planeta Terra. Então, o GPS ele funciona como uma constelação, um conjunto de 24 satélites que orbitam o planeta Terra. E a partir dessa constelação de satélites, nós podemos garantir, com base no sistema de coordenadas geográficas, a localização precisa de qualquer lugar, de qualquer coisa no planeta Terra, a partir de sua latitude e da sua longitude. Para finalizar, pessoal, o GPS é um sistema de 24 satélites que tem várias partes, né? Tem computadores, tem controle no planeta Terra, produzido pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, certo? Existem outros sistemas também, o GPS é o mais popular. Por exemplo, a Rússia tem o GLONASS, que é outro sistema também, tanto quanto o GPS, só que é da Rússia. Hoje, vários países no mundo estão lançando satélites e criando seus próprios sistemas de localização. A França, na Europa,
No Oriente também estão lançando satélites, constelações de satélites e construindo seus próprios sistemas, porque o GPS é controlado pelo governo dos Estados Unidos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, nossa segunda aula de Geografia do 6º ano, Orientação e Localização no Espaço Terrestre. Eu tentei ser objetivo e sintético. Para você continuar, você precisa ler o livro, estudar o seu livro didático, né? Quando a gente tem dificuldade em um conteúdo, sabe o que a gente faz? A gente pega o livro e tenta resumir a nosso próprio punho o conteúdo, com as nossas palavras e as palavras do livro. O que é resumir? É reescrever o texto do livro, só que reduzindo as ideias principais, retirar só as ideias principais e escrever o outro texto. Isso ajuda muito na memorização. Então, se tiver dificuldade, faça o resumo, leia o livro, resolva os exercícios do livro e lembre-se, a sua obrigação é fazer as atividades orientadas pelo professor da sua escola. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.